Beleza. Então, galera, dando continuidade, nós estamos na UC 6.4. Essa UC 6.4, ela é continuidade, porque a UC 6, na verdade, toda a UC 6, ela fala sobre programas, tá? Então, nós esmiuçamos aí os programas, né? De gerenciamento de programas, como funcionam os programas, falamos do PPRA, do PCMSO, de todos aqueles outros programas, PCA, PPR, até muitos de vocês, né? A sala fez um trabalho para mim e tal. Aí vocês tiveram, acho que o Herbert, né, começou a dar uma aula para vocês, para falar desse 6.4, que são programas, tá? Projetos e programa, tá? Então, só que eu acredito que ele começou a falar com vocês do projeto integrador, certo? Falou sim, senhor. Chegou a falar ontem. Ah, então falou do projeto integrador. E eu continuo falando de programas, tá? Programas é sabido que é muito complexo, tá? Programas é um monte de informações e a gente tem que esgotar as possibilidades aí de aula para vocês não terem dúvidas sobre programas, porque o que mais a gente faz dentro de uma empresa é desenvolver programas, tá bom? Então, eu tenho aqui que já está pronto, o 6.4. Todo mundo está me ouvindo e está vendo? Ah, sim, senhor. Sim. Então tá perfeito. Sim. Então tá perfeito. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Essa UC, ela fala de programas, então a gente vai tentar, eu vou tentar passar com uma outra ótica, já uma ótica mais futurista, né, uma ótica que o ano que vem, né, mesmo eu já falei várias vezes, mas eu não vou cansar de falar nessa mudança da legislação em GRO, em PGR, tá? Eu quero que vocês estejam muito familiarizados com isso, para quando chegar vocês não serem pegos de calça curta. Então, os programas e as ações ligados ao PPRA. O PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, ele te dá a ênfase, né, para você desenvolver o PCMSO, o PCMAT, o PPR, PCA, PCV, ou seja, esse montão de programas aí, né, de proteção respiratória, conservação auditiva, entendeu? Da parte de vibração, de controle de vibração, o laudo técnico, né, laudo ergonômico, equipamento de proteção, tanto individual como coletiva, o perfil profissográfico previdenciário, né, que é aquele documento que a gente faz para quando a pessoa vai se aposentar. Então, vocês observam que o PPRA é uma ferramenta gigantesca, né? Por isso que ele tem que ser muito bem feito, porque a partir do momento que ele é bem feito, você consegue desenvolver esses outros programas com o pé nas costas. E só que o PPRA, lembra, ele sai de cena e entra o PGR, Programa de Gerenciamento, tá? O PPRA é um programa de prevenção, e o outro gerencia. Esse é prevenção, o outro vai gerenciar, você vai fazer, né, um inventário de riscos, né, vai colocar todos os riscos e tal, então vai ser uma coisa muito mais completa, tá? Vai mudar o nome PPRA para PGR, mas a base, a estrutura vai ser a mesma, de reconhecimento, avaliação e por aí vai, tá? Então, o PPRA, ele é a base para a gente desenvolver qualquer outro programa. Então, se eu fiz um PPRA, ou numa linguagem futurista, um PGR, o que vai acontecer comigo? Eu fiz ele bem, então eu vou saber quais são os programas que eu devo fazer. Tá? Então, se eu tenho no meu PPRA ou PGR, eu fiz e eu detectei que muitos setores têm ruído, né? Eles têm ruído, então isso já me conduz, falando em gerenciamento, ele já me conduz, né, automaticamente, ele já me encaminha, ele já me direciona a fazer o quê? Um programa de conservação auditiva. Ele já me conduz, é lógico. Se eu tenho no meu inventário de riscos, foi detectado que eu tenho problema de ruído, de cara eu já consigo vislumbrar que eu necessito fazer um programa de conservação auditiva.
No meu PPRA, eu verifiquei que eu tenho vibração, eu tenho um monte de empilhadeiras e foi detectado que o chão da minha fábrica ele é muito alto e baixo, muito esburacado, e os índices, né, os limites de vibração, eles ultrapassaram, não sei o que e tal. Então, isso me conduz ao quê? A criar um programa de proteção de vibração, ou conservação de vibração, ou tal, enfim. Ele me conduz para pensar num programa para quê? Para controlar melhor as minhas vibrações. Aí eu tenho lá no meu PPRA, eu percebi que tenho vários problemas respiratórios, ou seja, eu tenho vários poluentes, eu tenho vários agentes químicos, né? E tal. Então, isso também me conduz ao quê? A desenvolver um programa de proteção respiratória. Tá? Então, isso, gente, eu quero que esteja muito claro na cabeça de vocês. E tem que estar claro. Por que tem que estar claro? Porque quando você pega e você faz um bom PPRA, um bom PGR completo, por isso que eles já indicam que tem que fazer um inventário de risco, então você vai ter tudo na sua mão e a partir daí você consegue desenvolver sabendo quais são os programas que você deverá fazer. Então, quando eu falo de programa de segurança e saúde do trabalho, primeiro, a gestão de uma empresa ela envolve, entre outros aspectos, a implantação de diversos programas de segurança e saúde no trabalho. Quanto maior o número de funcionários, maiores as exigências legais em relação a esses programas. O mesmo ocorre também em relação às empresas que, entre outras, também atuam em setores críticos, né, que apresentam algum tipo de perigo ao trabalhador ou também que lidam, né, diariamente com produtos químicos ou elétricos e por aí vai. Tá? Para se adequar às diversas legislações de proteção ao trabalhador, sua empresa deve executar algumas práticas de segurança e saúde do trabalho. Quem vai decidir, quem vai definir, quem vai conduzir isso? Você. A segurança do trabalho que tem que fazer isso. O empresário ele não sabe disso. O pessoal da RH não sabe, quem sabe é você. Então, você tem que fazer com que esses programas eles sejam feitos da melhor forma, sejam perfeitos, para quê? Para não te trazer nenhum transtorno. E o que? A finalidade dele é o quê? É eliminar ou neutralizar as insalubridades, as periculosidades, os índices, os níveis acima do limite de tolerância. Bom? Em tese, é proteger o funcionário na parte de acidente ou doença ocupacional. O atestado de saúde ocupacional, esse atestado é uma forma de assegurar se o funcionário ele está apto, né, em termos de condições físicas, para realizar as atividades exigidas no posto de trabalho. Este aso aí, ele é realizado geralmente em 3 momentos, na admissão, demissão e mudança de função, tá? Pelo menos nesses 3 momentos. Além disso, esse atestado também detalha os exames necessários para verificar a saúde do empregador. Então, pelo menos, né, nesses 3 momentos, admissão, demissão e mudança de função. Mas nós temos outros, que é os periódicos e retorno ao trabalho, tá? Que também são importantes. Por isso que a gente fala que são 5, né? Então, a gente tem o atestado de saúde ocupacional quando o funcionário entra. Então, na admissão, o funcionário tem que passar por exame médico, aquela bateria de exames, conforme o quê? O PPRA que você fez, a informação que você passou para o departamento médico. Essa informação que você passou para o departamento médico vai ver quais os problemas que poderão ocasionar em questão de saúde, ele vai mandar fazer um exame, tá bom? E aí, ele, para se assegurar que não vai ter problema de saúde, ele faz o periódico, que lá na NR7 ele fala que abaixo de 18 e acima de 45 tem que ser feito uma vez por ano. E entre 18 e 45, 2 anos. Ou, a critério da empresa. A empresa decide quanto tempo ela vai querer fazer, se quer a cada 6 meses, 7, 8, 10. É o médico que decide. Só não pode ultrapassar o que a legislação determina, tá bom? O PCMSO, que é um programa de controle médico e de saúde ocupacional, esse programa visa o que? A prevenção,
o rastreamento e também o diagnóstico de riscos decorrentes da ocupação de determinadas funções no ambiente de trabalho, por meio de avaliações periódicas das condições locais em que essas funções são desempenhadas. Então, esse PCMSO, ele, quanto mais abastecido, mais completo está o PPRA, ou PGR, o PCMSO, ele vai estar mais completo. Se você tem um PPRA que não tem problema nenhum, que você não aponta problema nenhum, porque você não fez um inventário decente, ou um inventário correto, o que vai ocasionar? O que vai ocorrer daí para frente? Vai trazer um transtorno irreparável, porque o médico, ele fala, pô, eu só posso fazer em cima do que o cara me passou, o cara falou que não tem nada, então eu só vou tirar a pressão e fazer a cuidado visual. Nem exame de sangue, porque o cara não falou que deu nada, um raio-x não tem nada, então não vou fazer nada. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o PCMSO, ele é refletido da onde? Do PPRA. Criado para aprimorar medidas preventivas de segurança do trabalho, o PCMSO é responsável principalmente por mapear detalhadamente possíveis zonas de risco e suas reais consequências. Por meio do quê? De diagnósticos precoces de saúde, oriundas da onde? No trabalho, lógico. Esse programa ele procura o quê? Antecipar o surgimento de enfermidades e, com isso, elaborar melhores. Então, vocês percebem que se você fez um bom PGR, um bom PPRA, o que vai acontecer? Por consequência, vai ser um excelente PCMSO. E por meio de diagnósticos precoces, de doenças oriundas da onde? Do trabalho que você detectou lá no levantamento. Então, o PCMSO ele vai antecipar-se ao surgimento de enfermidade. Olha que bacana, entendeu? Então, vocês percebem que tudo nasce da onde? Do PPRA hoje, mas o que vai virar o PPRA? PGR, tá? Ah, mas o PPRA hoje, as empresas não fazem isso? Ah, algumas empresas fazem sim. Empresas muito sérias e que elas acabam tendo o PPRA como um programa de gerenciamento, né, fazer a gestão da segurança. Então, por isso que tem empresas que fazem um PPRA super completo, né? Ela pega um PPRA e ela não minimiza tempo nem nada para fazer, vai fazer uma coisa completa, porque ela sabe que isso vai refletir aonde? Nas melhorias, como no seu PCMSO, nos seus programas. Ele vai conduzir você a fazer o quê? Uma boa gestão de segurança do trabalho. Olha que fantástico. Então, o PCMSO, ele é regido pela NR7, né, por meio da portaria 3.214, lá de 78. Nela constam que é obrigatório a empresa realizar os exames que eu falei, que é o admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissão. Pô, vamos explicar um pouquinho cada um? Vamos. Então, assim, a admissão, quando o funcionário entra. Quando ele entra, então já tem todo um aparato para receber esse funcionário. Mas como que eu vou receber esse funcionário? Então, eu tenho que ter um programa de integração. Eu já tenho que ter um programa de integração. Olha onde já começa, né? Um programa de integração. Nesse programa de integração, eu tenho que falar os problemas que ele vai ter no posto-trabalho, que está lá na NR1, que é a ordem de serviço. Eu vou explicar para ele tudo que ele vai ter na admissão, falando em segurança do trabalho. E se, com base nisso, lá no GHE, o grupo homogêneo de exposição, que o funcionário está exposto, né, no local que ele está, o grupinho, né, que ele está exposto, os problemas que ele está exposto, que o médico de cara já vai falar assim, olha, para esses riscos a gente vai pedir esses exames. Então, eu, como segurança do trabalho, já vou de cara pensar em programas para integração, programas até para introdução aí da ordem de serviço e por aí vai. E o médico, por sua vez, já vai fazer o quê? Os exames admissional, né? Fazer todos os exames que aquela função exige, que foi o que nós demandamos no PPRA. Beleza. O periódico é a mesma coisa. Então, quando ele vai ter o exame periódico, é a repetição desses exames de quando ele entrou na empresa. Então, vai ser repetidos, né? O médico, na sua autoridade, ele pode pedir mais ou menos exames. De retorno ao trabalho, o que é esse retorno? Ficou mais do que 30 dias em casa, deve passar no médico. Tem empresas que o camarada volta de férias, ele passa no médico,
Tá? Eu trabalhei numa empresa que já era praxe. O cara, para voltar a trabalhar, ele voltava, né? Então, que dia que ele tem que voltar a trabalhar hoje? Ele voltava de férias, ele não assumiu o posto, né? Ou não ia trabalhar enquanto ele passasse no médico. Ele passava no médico, o médico funcionava o dia inteiro, né? Desde a hora que abria a empresa até na hora que fechasse. Então ele entrava 7 horas, já passava no médico, o médico dava o ok, fazia o exame nele, tal, se tivesse que fazer alguma coisa, e mandava ele fazer o trabalho. Tá bom? Só vou pedir para vocês um segundinho só, que eu vou ter que fazer uma ligaçãozinha aqui rapidinho, tá? Um minutinho só, galera. Não fiquem nervosos. Uma mensagem. Oi, serve o portão? Beijo, tchau. Pronto. Tá vendo que foi mais rápido? Então, o programa o periódico. Aí passou desculpa, retorno ao trabalho. Então, o cara vinha de férias, ele já passava lá e fazia o exame para ir trabalhar, tá? Então, vou depender do médico. O médico lá não tem, mas, professor, ele ficou só 20 dias afastado. Tinha que fazer? O médico determinava que sim. Além daqueles todos que estão afastados. Então, você está afastado, sei lá, pegou um afastamento que o médico te deu 3 dias de afastamento, tal, qualquer coisa que você tem. Para voltar, você passa no departamento médico da empresa, a empresa ia te avaliar para ver se ele realmente deixava você voltar ao trabalho ou não. Entendeu? Então, o médico que determinava. Então, todo retorno ao trabalho tinha que passar pelo departamento médico. Todos. Você, sei lá, se machucou, ficou 5 dias afastado. Ficou 5 dias afastado. Quando você voltasse, você não poderia entrar na empresa, né, ou assumir seu posto de trabalho, sem ter o aval do médico, porque quando você ia no departamento pessoal entregar seu atestado, que não era no departamento pessoal, era no médico, olha que interessante, você entregava no médico o seu atestado, o médico validava o seu atestado médico e mandava você ir para o RH, né, para o departamento pessoal. E aí ia com o papel dele. Por quê? O departamento médico, presta atenção, é o departamento mais competente para ver o quê? Se o atestado ele é válido ou não. Então, eles têm fonte lá para saber o quê? Se aquele atestado é falso, se não é. Tá? É nisso aí que eu já vi pegar atestado falso, um monte de atestado falso. O departamento médico, porque ele vai ver o CID, se o CID condiz com o que o cara tem, ele vai ver se o afastamento condiz com que a doença que o cara tem, entendeu? Às vezes ele vai pegar até mesmo para ver se aquele local existe, se aquele médico ele está ativo. Então, é um monte de coisa que o médico que faz. Olha que interessante quando uma empresa é séria nisso, né? Não que as que não façam não sejam, mas uma preocupação a mais. Então, o médico pegava o atestado e fazia, né, um outro papel quando tivesse ok para entregar lá no departamento pessoal. Depois do departamento pessoal, ele entregava, e o departamento médico, depois de fazer essas aferições e tal, essas verificações, ele mandava para o departamento pessoal. Mudança de função, então na mudança de função entra a gente de novo, é uma nova integração, é uma nova preparação para o funcionário, é uma nova ordem de serviço, são novos programas, dependendo do que ele vai fazer, e a partir daí, então, ele vai para onde? Ele vai para o departamento médico. O departamento médico vai fazer os exames. Quais exames? Os exames
que aquela função exige. Ele vai lá fazer os exames, fez os exames, opa, tá, beleza, o médico vai dar o ok e já era, ele pode começar as suas atividades, tá? E, por fim, a demissão. O demissão é a mesma coisa, ele sai da empresa, né? Então, tem empresas que fazem o quê? Algumas tratativas de demissão. Essas tratativas ele passa primeiro no RH, onde recebe lá a sua demissão, né? Ou voluntária ou involuntária, ou seja, ou quando ele pede ou quando é mandado embora. Aí ele passa no RH, acerta lá os que tem que fazer, às vezes passa na segurança do trabalho, né? Então, em alguns casos, para entregar algum equipamento de segurança que tenha que entregar. Aí ele passa num psicólogo ou no próprio RH, tem aquelas questões de fazer a demissão dele, a demissão no sentido de você está saindo por quê, tem alguma coisa que você está chateado, tem alguma coisa aqui que você gostaria de elogiar ou criticar, tá? É um momento até para a gente poder se policiar, né? Porque às vezes o funcionário sai de uma empresa porque viu uma série de coisas erradas, né? E aí é interessante, em empresas sérias, vai ouvir o cara falar, mas por que você está saindo? Estou saindo porque esse chefe é um cara incompetente, o cara não sabe tal. E beleza, então nós vamos apurar isso aí, né? Independente, o cara vai sair, não vai ser reversível, né? A volta do cara, né? Então, mas vamos conversar lá, vamos ver o que acontece. E muitas vezes o camarada sai da empresa por falta de alguma coisa, de oportunidade, né, de encarreiramento, né? Às vezes você está numa empresa há muitos anos e você não cresce. Então, aí numa entrevista de desligamento, você fala, eu estou aqui há X tempo e não tive oportunidade. Então, é momento da empresa se reinventar, repensar, né? O que dá para fazer aí. Tá bom? E aí, o demissional passa no departamento médico, o departamento médico vai fazer os exames, que a função dele permitia, para saber se ele está saindo da mesma forma que entrou. Os exames ocupacionais, né? O objetivo desses exames é proteger e aumentar a saúde do trabalhador, que corre riscos ocupacionais devido ao que as características da função que ele desempenha dentro do ambiente de trabalho. Nesse sentido, esses programas realizam exames de audiometria, raio-x, laboratório, se for o caso, eletrocardiograma, entre outros. Aí, para quê? Qual a finalidade disso? E proteger a saúde do trabalhador. Tá? Então, esses exames aí que o médico pode pedir é para proteger. Muitas vezes o médico pede, a empresa, mas é caro, hein? Caramba, eu tenho que fazer isso mesmo. Mas não vou pagar não, dá seus pulos. Aí o médico vai falar, não vou dar meus pulos, né? Não vou dar meus pulos, vocês têm que se virar aí, filho, né? Tem que fazer isso e faz parte mesmo, porque o enrosco depois é maior. Nós já falamos de vários programas, né? Então, esse programa de proteção aditiva, que é o programa, que o objetivo do programa é a prevenção e a estabilização da perda auditiva entre os trabalhadores em razão da sua exposição a ruído no local de trabalho. Então, é um programa, nós falamos exaustivamente aí já sobre esse programa, tá? Até mesmo muitos de vocês fizeram trabalho sobre esse tema, tá? Então, é importante saber se você tem ruído e fazer um bom programa. Os treinamentos de segurança, né, que esse treinamento eles visam o que? A conscientização de funcionários acerca das medidas de segurança em ambientes de risco, como ambientes altos, né, em contato com redes de eletricidade, além de treinamentos de combate a incêndio, de realização de primeiros socorros e tal. Quanto mais funcionários você treinar, tá? Você vai ter um grupo muito mais forte. Então, tem gente que fala, vou ficar treinando a mesma turma, todo ano eu treino a mesma turma. O que vai acontecer eu treinando a mesma turma? Eu vou ter um grupinho só, muito bem treinado. Só que eu tenho muitos funcionários. Agora, se todo ano eu pegar funcionários novos e treiná-los, né, para primeiros socorros, combate a incêndio, não sei o que, o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que a maioria dos seus funcionários, eles estão treinados, todos eles conhecem profundamente aquele assunto, e aí você renova, e de uma forma com que em alguns anos você vai ter 100% dos seus funcionários super, mega, giga treinados.
Entendeu? Isso é fantástico. Eu faço isso na fábrica há 12 anos. Todo ano eu pego uma equipe nova e treino, uma equipe nova e treino, com um treinamento acima da carga, um treinamento maior, que os camaradas ficam muito bem treinados. Então, o outro ano, outra turma, essa turma, né, eles tá sempre constante ali, porque eles veem as informações, eles sabem, aí tem as reuniões, todo mundo discute, né, os bate-papo, então isso é importante. Isso é importante, porque aí você vai ter uma fábrica inteira, todo mundo com a mesma linhagem de treinamento e a mesma conscientização. O PCMAT, né, que é o Programa das Condições do Meio Ambiente de Trabalho, a implementação desse programa é necessária em obras com mais de 20 funcionários, né, tem como objetivo a prevenção de riscos ambientais, que ocorrem onde? No âmbito da empresa. Além disso, ele ainda tem como meta controlar, reduzir, evitar, neutralizar os problemas de postura, ruídos em excesso, poeiras nocivas, né, inalação de fumaça, entre outros. Então, o PCMAT, acima de 20 funcionários, tem que fazer, né, e é importante, né, porque é das condições e meio ambiente do trabalho. Então, dá uma condição boa para o trabalhador, né. Ele é regulamentado pelo NR18, o programa assegura que todos os canteiros de obra com no mínimo 20 funcionários tem que ter, né, instalação sanitária, vestiário, alojamento, local de refeição, hora de lazer, lógico, não é como você vai deixar os caras trabalhar num local onde não te dá essa condição, então não pode, né, o funcionário tem que ter uma condição de trabalho excelente, ele tem que ter um banheiro decente, ele tem que ter um vestiário, né, onde ele consiga guardar sua roupa, tem que ter enfim, né, toda uma condição para isso, né, uma refeição decente, né, mesmo que for marmitex, né, uma marmita, alguma coisa, mas uma comida quente, uma comida decente, uma comida equilibrada, né, uma comida que seja vistoriada por uma nutricionista, né, entendeu? Então, porque senão o que acontece? Você chega lá e coloca, um exemplo, uma comida qualquer, tá? E pode ser que o camarada, ele acabe até passando mal, né? Então tem que ser uma comida balanceada, né? Então, tudo isso é importante. Área de lazer, para depois do almoço ele poder fazer, né, um lazer, distrair um pouco a cabeça, né, relaxar um pouco o corpo. E o PPRA, né, que esse programa é responsável por resguardar a saúde do trabalhador, que atua em ambientes onde há contato com agentes físicos, químicos e biológicos de maneira frequente e em elevadas concentrações. Em todos esses setores onde há ruído, oscilações térmicas, calor, frio, vibrações, gases, vapores, poeiras, fumos, fluidos corrosivos, radiação e material biológico, entre outros, existe a obrigatoriedade de se ter um PPRA, né, que deve ser atualizado sempre que houver demanda, né, sempre que tiver alteração, no mínimo uma vez por ano tem que ser feito. Ele está inserido no NR9, né, e deverá contemplar o quê? Monitoramento da exposição aos riscos, avaliação dos riscos da exposição dos trabalhadores, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, antecipação e reconhecimento de riscos, implantação de medidas de controle e avaliação da sua eficácia, registro de divulgação de dados, né? Então, tudo isso está inserido lá no PPRA. O PGR, né, que está inserido, né, na NR22, que vai ser o novo PPRA do ano que vem. Esse programa também tem a mesma finalidade do PPRA e do PCMAT, né, mas sua aplicação diz respeito a ambientes em que se executam atividades mineradoras. Seu objetivo é também a prevenção de risco à saúde do trabalhador de empresas de mineração. Só que agora vai abrir para todo mundo, né? O setor de mineração possui riscos particulares, né, como exposições a metais pesados e partículas densas. Por isso, por representar um grande segmento industrial, houve a necessidade de se criar o seu próprio programa, né, que é o PGR. Seu foco é semelhante ao PPRA, mas ele é adaptado à realidade mineradora e aos impactos ambientais e risco à saúde causados por essa atividade extrativista. Então, você vê, aqui mesmo já define que é semelhante ao PPRA, tá? Que é agora nessa mudança, por isso que quando eu falo que o PGR vai ser um PPRA melhorado,
Está aí a resposta. O LTCAT é laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Esse laudo tem a finalidade de documentar, como exigido por lei, em específico no artigo 58 da Lei 8.213, de 91, eventual necessidade que o trabalhador seja aposentado de forma especial devido à sua exposição a agentes nocivos no local de trabalho. A CIPA, né, que é esse grupo, né, esse grupinho que eles são responsáveis aí para nos auxiliar, né, a segurança do trabalho, né, para dar um suporte na questão da segurança do trabalho. Então, essa CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é composta por uma equipe de colaboradores que atua na prevenção de acidentes, né, tanto em empresas quanto na indústria, né, com reuniões mensais, né. Esse grupo debate as situações de riscos presentes no dia a dia da empresa, como melhor mensurá-las, né, como neutralizá-las, e também a possibilidade de sua eliminação. Em conjunto com o SESMIT, né? É uma ferramenta que a gente tem aí, a CIPA é mais antiga do que o SESMIT, tá? Então, antigamente tinha essa comissão de fábrica, depois virou comissão interna de prevenção, você vê, é mais antiga do que o SESMIT. Então, ela está inserida na NR5, né? Então, ela é composta tanto por representantes dos empregados como representantes do empregador, né? Ele nasceu no período da Revolução Industrial e no Brasil é regulamentado pela NR5. Então, lá atrás, né, que ele foi instituído. Identificar os riscos de processo, trabalho, né, com a participação de maior número de colaboradores, participar da avaliação de prioridades de ação dos locais de ocupação, realizar a cada reunião discussões sobre todas as situações de risco que foram identificadas naquele período, divulgar aos funcionários de informações relativas à segurança e saúde no trabalho, fazer periódicas verificações dos ambientes e condições de trabalho com o intuito de identificar e mensurar todos os riscos, convocar os colaboradores a participarem de reuniões e possibilidade de voz ativa para todos, né? Aí tem outro, né, um dos últimos aqui, que é o PPR, Programa de Proteção Respiratória, né? Então, tem na NR9, né, e também tem lá na NR15, né, que fala de proteção respiratória. Esse PPR tem também a finalidade de adequar a utilização de equipamentos de proteção respiratória, visando o quê? Garantir uma completa proteção do trabalhador contra os riscos existentes no ambiente de trabalho, com a finalidade de garantir o uso correto dos equipamentos de proteção respiratória. Os trabalhadores devem receber treinamento de uma pessoa qualificada, né, conforme a instrução normativa 1 de 94, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, e também da CLT, e também da NR6 e da NR9. NR6, que é equipamento de proteção, toda vez que vai se falar em proteção respiratória, a preocupação é maior, principalmente em questão de vedação, tá? O PCV, que é um programa de conservação vocal, né? É interessante, é uma coisa que entrou depois que na NR17 começaram a falar em pessoal de telemarketing, que até então era esquecido. Aí começou a entrar pessoal de telemarketing e falou, pô, mas é a voz da galera, né? O camarada o dia inteiro, né? Então tem como objetivo realizar o treinamento vocal e prevenção à saúde ocupacional, propiciando o quê? Melhora e qualidade do atendimento, bem-estar no trabalho, com o consequente aumento da sua produção. O programa ele atende a todos os profissionais que utilizam a voz como principal instrumento de trabalho, como operadores de telemarketing, professores, representantes de venda, entre outros, tá? Olha que interessante. Mas começou depois da galera de telemarketing. Nós, professores, muitas pessoas, eles têm calo na voz, né? Nem sei se eu tenho, nunca fiz nenhum exame, mas eu até tenho calo na voz aí também, vai saber. E algumas pessoas que acabaram até tendo problemas sérios, né, nessas cordas vocais, tendo que fazer cirurgias e tal, né? Então, é complicado. E aí, a partir da NR17, o pessoal começou a pensar mais voltado ao pessoal de telemarketing. E aí, pô, mas não é só telemarketing, e os professores e tal, começou a aumentar a galera que usa a sua voz. PPRPS, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos
imprensa e similares. Lá na NR12, o PPR-PS é um planejamento estratégico, ele também é sequencial de medidas de segurança, que devem ser implantadas em prensas e equipamentos similares, com o objetivo de garantir proteção adequada à integridade física e à saúde dos trabalhadores, com o intuito de evitar acidentes com operadores de máquina. Esse PPR-PS surgiu com um anexo, né, de uma convenção em que 3 partes interessadas se uniram, né, os sindicatos, os empregadores e a Fiesp, né, então juntou os 3 empregadores, junto com a Fiesp e mais os sindicatos dos trabalhadores, né, e o Ministério do Trabalho, que eles chamam de tripartite, né, que é o representante dos empregados, dos empregadores e do governo, tá? E aí viu a necessidade de criar esse programa, tá? Então, é aquele negócio, investir em segurança do trabalho é um bom negócio. Segurança, ele é um centro de lucro, né? Então, no momento que a empresa consegue enxergar isso, ela vai perceber que a segurança, né, quando a gente investe em segurança, com certeza os meus negócios, né, a empresa, no contexto geral, ela vai andar muito bem, não vai ter intervenção de fiscalizações nem nada. Beleza, galera? É o que eu tinha para hoje, para passar para vocês, tá? E abro agora para perguntas sobre o tema. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema? Perguntas e dúvidas sobre o tema? Por minha parte, não. Perfeito. Não tendo nenhuma pergunta, nenhuma dúvida sobre o tema, eu encerro a gravação.